A próxima pergunta é do Joélio Leão. Obrigado, Joélio, pela sua participação. Ele tem uma posição pragmática. Como aplicar a governança corporativa em nossas vidas no dia a dia? Eu acho que o Sueli já tratou um pouco do assunto, eu gostaria que você desenvolvesse isso. A governança, como diriam meus avós, isso vem de berço, né? Quem dizia que era educação, né? Eu acho que a educação, na verdade, a base é a governança. Porque desde a infância, eu pelo menos já ensino meus netos. Olha, o fato de você respeitar o próximo, respeitar o colega na escola, não mentir, tá? Tratar todos de uma forma igual, os mais velhos. Isso já é um princípio de governança que esses valores foram se perdendo. Esses valores de se perder, onde nós temos hoje que não se respeitam nem mais pais, nem mais professores, nem autoridades institucionais, eu acho que cabe a nós, da nossa geração, que tivemos lá atrás, e houve uma mudança, uma evolução. É lógico que eu não quero que retorne, porque tudo mudou e tem que ser, sim, mudado, tem que ser evoluído, mas não podemos perder os valores, os princípios. Esses valores e princípios, eles podem ser colocados de várias formas, dentro do que é mais moderno, mais tecnológico, mas não se pode perder. Se perdendo, nós vamos ter um problema de sociedade, nós vamos partir para o homem tendo uma ganância cada vez maior, e é o que nem Solon, o filósofo, dizia, é o ter cada vez mais, quanto mais você tem, mais você quer ter. E também tem um outro filósofo, acho que é Russell, dizia que o homem, a inteligência, o homem se mede a inteligência pelo quanto que ele tem. E isso ultimamente, isso é o que você planta numa criança dentro de casa. Então nós temos que rever isso e participar, criar nossos jovens, botar governança nas universidades. E aí sim teremos novos empresários com uma nova cabeça, porque nós que já estamos aqui, nós somos defensores da governança. Nós somos ainda somos uma minoria, mas eu tenho muita esperança de que muitos crescemos exponencialmente esse número. E nós, na nossa faixa etária, quem não é de governança não vai mudar. Tem uma grande dificuldade dessa mudança, infelizmente é assim. Então temos que preparar a governança em casa, como ele mesmo fala. E a governança é simples, é só ser verdadeiro e ter atitude, não só de ficar no sonho, de ir na atitude. Bom, temos aqui uma pergunta do Jansen, aqui de São Paulo. Quais os passos essenciais para se implantar governança corporativa em empresa familiar, cuja gestão estiver centrada na figura do fundador? Mário, você que está risonho aí, é um grande problema. Ele tem casos aí para contar. Esse tema é complexo, eu vivenciei um pouco isso e tem múltiplas facetas. Depende muito da natureza do fundador. Ele tem que primeiro decidir se ele quer levar a empresa junto com ele para o túmulo ou se ele está interessado em preparar um sucessor. E quem é esse sucessor? Necessariamente alguém da família ou alguém qualificado para assegurar a perenidade da empresa. E a família usufrui dos benefícios, dos dividendos decorrentes do negócio. O que se tem visto na prática é que essa evolução depende muito do preparo psicológico e da estrutura de conhecimento desse fundador. É o que eu falei logo do início. Eu preciso conhecer o meu norte e saber qual é o momento certo de eu passar o bastão para o sucessor. O que se pode fazer depende muito do tamanho da família e do número de familiares e dos interesses que essa família envolve. O importante é tentar segregar o quanto antes os conflitos familiares das necessidades da organização. Pode-se criar uma espécie de um conselho familiar que debata separadamente seus interesses com relação ao negócio. Pode-se constituir um conselho consultivo com terceiros independentes que vêm de fora da família. Eu tenho visto as duas coisas funcionarem em paralelo. Na prática, o que se observa é que a família cresce mais rápido do que o negócio.
Na medida em que a família cresce mais rápido que o negócio, facilmente pode-se dilapidar o seu patrimônio. Então é urgente que o fundador perceba esses primeiros conflitos surgirem e imediatamente isole a família do negócio para depois definir num fórum separado como é que a família gostaria de gerir esse negócio no futuro. Ou se quer simplesmente vender para distribuir o dinheiro e acaba daí qualquer confusão na família. Enfim, esse tema dá para desenvolver, depende muito da natureza e da harmonia existente entre os familiares e, como a Sueli já colocou, a parte educacional, a parte ética, a honestidade entre os familiares é fundamental para se achar um bom caminho, uma boa solução. Eu proponho que a gente desenvolva mais um pouco essa questão, se nós abordarmos um pouquinho agora as políticas de governança adotadas no mercado. E como nós temos uma pessoa aqui que fez parte da CVM, está ligada à Bolsa, quem sabe você poderia trazer algumas luzes aqui para a gente. Claro, com todo prazer. Eu, inclusive, vivi esse período da década de 90 na Bolsa, em que não se tinha abertura de capital, o mercado estava minguadíssimo, e a Bovespa encomendou um estudo para saber como ela poderia revitalizar esse mercado. E desse estudo ficou claro o seguinte, o investidor, ele achava que o mercado brasileiro oferecia poucas seguranças para uma participação minoritária, poucos direitos, né? E percebeu também que o mercado tinha uma leitura de que as empresas não tinham a devida transparência, ou seja, que aqueles números que vinham em balanço, não estavam refletindo a real situação da empresa. Então, eu acho que a Bovespa tomou uma decisão muito sábia naquela época, que foi não impor, mas disponibilizar para as empresas que quisessem a adesão aos níveis diferenciados de governança corporativa. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar no novo mercado, nível 2, nível 1. Né? O novo mercado digamos, o nível mais elevado de transparência e de governança corporativa. Ele tem quesitos de transparência para as empresas que vão além do que aquilo que a legislação pede, mas quesitos societários ligados à governança também superiores à norma, e mais do que isso, admite somente ações com direito a voto. No nível 2, você admite ainda a ação preferencial, ou seja, aquela que não tem direito a voto, mas exige os mesmos requisitos de direitos societários e de transparência. No nível 1, você tem apenas os requisitos de transparência. A partir desse momento, os níveis foram criados em 2000, a primeira operação foi acontecer em 2004, né, porque era realmente um choque cultural para o mercado, né, mas a partir dali, o reconhecimento por parte dos investidores de que aquelas empresas aderentes aos níveis diferenciados efetivamente ofereciam uma situação de maior conforto para o acionista, né, ficou tão claro que a liquidez foi migrando para essas empresas e se abriu a possibilidade não só para novas aberturas de capital, mas para colocações secundárias, uma coisa que era muito difícil de acontecer no nosso mercado. O nosso mercado resistia muito à venda de um pedaço da participação de um controlador para o mercado, que eles achavam, se ele está querendo sair do negócio, o negócio não é bom, né? Então, esses níveis foram recentemente reformulados, né? E para quê? Para subir a régua, né? Ou seja, governança dizem que é uma jornada, né? É um processo, ela nunca termina. Então, uma vez atingido aquele patamar antes colocado como excepcional, né? E ele foi atingido porque a própria regulamentação nossa foi introduzindo conteúdo de governança nas suas normas, nas suas leis, né? A própria contabilidade internacional adotada pelo Brasil agora.
fez com que, então, novas demandas fossem colocadas. E o mais interessante é que, para o nível 1, já se começou a colocar algum conteúdo de governança. Então, por exemplo, não pode ter na mesma pessoa o presidente do conselho e o executivo principal. Essas têm que ser duas cabeças, porque são dois papéis, um é da tomada de decisão estratégica e o outro é da execução, né? Uma outra característica é a imposição também a essas empresas do primeiro nível da governança diferenciada de um código de ética, né? E isso também para as outras empresas, nível 2, novo mercado. Também uma necessidade de explicitar sua política de negociação com as próprias ações, né? Que aí também pode haver um conflito de interesse, né? Então a gente está num momento muito interessante, porque essas novas regras foram aprovadas pelo conjunto das empresas que já estão nesse segmento, né? E foram um indicador muito importante para o mercado de que elas estão comprometidas com uma melhora contínua de governança. Como responsabilidade corporativa é um tema muito ligado aí à parte de ética, o IBGC pondera o seguinte: os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade, incorporando considerações de ordem social, ambiental, nas definições de negócio de operações. Quem sabe o Germano poderia tecer algumas opiniões sobre isso. Eu agradeço porque isso é sumamente fácil. Na realidade, toda essa responsabilidade cai, e agora a Cecília estava falando de códigos de ética, etc. Isso está ligado, da mesma forma, também à transparência nas ações dentro da empresa. É tudo uma coisa só que poderíamos colocar sobre sermos ou fazermos sempre o que é certo. Certo? Ou seja, se diz que não existe um momento certo para fazer algo errado. E não existe nenhum momento errado para fazer algo certo. Então, a consistência nas ações, né? Como vejo a ética dentro do processo? E aí eu estou saindo um pouco da esfera do IBGC, mas a ética, na realidade, é um crivo comportamental que deveríamos ter sempre na mente em qualquer decisão que a gente deva tomar, individual ou coletiva, deveria passar por esse crivo, né? Se realmente ela é ética ou não, e dali para frente. Quer dizer, é a mesma coisa, é ao atravessar a rua, ou buzinar, ou tomando uma decisão sobre investimento, sobre abertura de capital, não importa. A empresa deveria se questionar sobre o parâmetro ético. Quer dizer, em vez de fazer só as considerações financeiras, etc., as projeções, mas também considerar o outro lado, o ético, a responsabilidade social, o ambiente que trabalhamos. Todos buscam sustentabilidade. Hoje é a novidade, é o novo termo. Antes falávamos em responsabilidade social, isso evoluiu para sustentabilidade. Existe um estudo muito interessante feito por um grupo de empresas que se chama Visão 2050. Eu não sei se vocês já leram, mas são 200 empresas mundiais e grandes empresas que fizeram um estudo olhando o ano 2050 e dizendo como é que nós vamos fazer para sobrevivermos em 2050. Parece longe, mas não está, tá? Muito próximo. E o mais importante, a premissa básica não era ações ideológicas, mas sim ações executivas. Como eu redireciono minha empresa para sobreviver em 2050. E o objetivo do estudo é o seguinte: garantir à população como um todo uma qualidade mínima decente de vida, em termos de alimentos, locomoção, etc. Tá? E uma das coisas é o seguinte: não é sustentável se nós continuarmos tendo o que existe na África, a pobreza, etc. Ou seja, nós temos que mudar e mudar muito. E aí voltamos de novo ao comportamento. Então as empresas têm que mudar a sua atuação, senão o mundo não vai ser sustentável. Não existe a empresa sustentável, existe o planeta.